homens pularam porque o fogo não estava sozinho. Antes das chamas tomarem tudo, algo já se movia na fumaça. A escuridão descia como um corpo pesado, respirando junto com as pessoas presas ali. O ar ficava quente demais, rápido demais, mas não era só calor, era opressão, como se o prédio estivesse se fechando por dentro. As escadas rangiam sozinhas, vibrando, como se algo subisse por elas. Quem tentava fugir sentia mãos invisíveis segurando as pernas. No 12º andar, uma mulher se jogava contra o vidro, mas não olhava para fora. O desespero estava atrás dela. Os olhos arregalados encaravam o corredor escuro, onde a fumaça se movia em formas erradas, pulsando. Ela abriu a boca para gritar, mas o som morreu antes de sair. Algo respirou perto dela. Lá embaixo, o primeiro corpo caiu. Depois outro, depois vários. Alguns gritavam durante a queda. Outros caíam em silêncio absoluto, como se já estivessem mortos antes de tocar o chão. Aquilo estava acontecendo em 1º de fevereiro do ano de 1974. Edifício Joelma, São Paulo. O incêndio começou pequeno, um curto-circuito comum, mas o fogo se espalhou rápido demais, como se tivesse sido acordado. As chamas subiam pelos andares sem lógica, ignorando alguns pontos e devorando outros com fúria, como se seguissem um caminho já conhecido. Antes do prédio existir, havia uma casa ali. Nessa casa, um homem matou a própria mãe e os irmãos a golpes de machado. Dizem que os gritos não cessaram nem depois da morte. Construíram o edifício por cima, mas não removeram o que ficou. Quando o fogo tomou tudo, o prédio começou a agir. Bombeiros ouviram passos correndo acima deles, mesmo com todos os andares já vazios. Portas se fecharam sozinhas, trancando pessoas ainda vivas. Alguns sobreviventes juraram que alguém os guiava pela fumaça, até desaparecer. No momento em que eles se salvavam, corpos foram encontrados sentados, olhando para a parede, com expressões de pavor congeladas no rosto. Alguns estavam abraçados, como se tivessem sido convencidos a esperar. Havia marcas nas paredes, longas, tortas, como unhas tentando sair de dentro do concreto. Um bombeiro contou anos depois que sentiu alguém sussurrar no seu ouvido dentro da fumaça: "Não adianta correr." Ele foi empurrado logo em seguida. O prédio foi reformado. Mudaram o nome, tentaram apagar o passado, mas o prédio lembra, até hoje. Relatos continuam. Elevadores que sobem sozinhos e param no 13º andar. Vozes captadas em câmeras de segurança quando não há ninguém. Sensação de calor repentino, como se o incêndio estivesse recomeçando. Oficialmente morreram 191 pessoas. Mas há quem diga que o número real é maior, porque nem todas as presenças que ficaram ali morreram naquele dia. Algumas já estavam esperando, e o edifício Joelma nunca ficou realmente vazio. E ainda hoje, muitos relatos de fenômenos sobrenaturais continuam surgindo dentro do prédio, todos associados ao mesmo acontecimento que marcou aquele lugar para sempre. Oficialmente, nada é confirmado. Não existem laudos conclusivos, nem registros técnicos que expliquem o que acontece. Mas os relatos seguem um padrão inquietante. Um dos casos mais detalhados é o de Daniel, funcionário que trabalhou no prédio anos depois do incêndio. Ele atuava no setor administrativo operacional, responsável por circular entre os andares para acompanhar salas, verificar condições internas e repassar informações para a gestão. Não era alguém isolado, nem procurava esse tipo de coisa. Era apenas parte da rotina. No começo, Daniel não associava nada a algo sobrenatural. As primeiras situações eram tratadas como problemas comuns de um prédio antigo. Reclamações de calor excessivo em certos andares, mesmo com o sistema de ventilação funcionando normalmente. Sensação de ar pesado,
dificuldade de respirar por alguns minutos, principalmente em corredores mais fechados. Em várias ocasiões, Daniel relatou o cheiro de fumaça. Não era constante, nem forte a ponto de acionar alarmes, mas era nítido, um odor seco, antigo, diferente de qualquer curto-circuito ou falha elétrica. Sempre que as equipes eram chamadas para verificar, nada era encontrado. Nenhum foco, nenhuma alteração. Com o tempo, os relatos deixaram de ser apenas dos outros. Daniel começou a sentir os mesmos sintomas enquanto trabalhava. O corpo reagia antes da mente. Aperto no peito, respiração curta, suor frio. Em certos pontos do prédio, ele descreveu a sensação de estar faltando ar, como se o ambiente estivesse tomado por fumaça invisível. Ao sair desses locais, o desconforto cessava quase imediatamente. Depois vieram os sons, passos apressados em andares vazios, barulhos de correria, portas sendo empurradas, impactos secos nas paredes. Em mais de uma ocasião, Daniel afirmou ter ouvido tosses e respirações ofegantes, muito próximas, como de pessoas tentando puxar o ar com dificuldade. Ao verificar, não havia ninguém. As câmeras não registravam movimentação. Os sistemas não acusavam falhas. Outro detalhe recorrente era a temperatura. Próximo às escadas e corredores específicos, o calor aumentava de forma abrupta, sem explicação técnica. Daniel relatou que nesses momentos, a sensação não era apenas térmica, mas física, como se o corpo estivesse reagindo a algo hostil no ambiente. Em um dos registros internos, ele descreveu a impressão de que o prédio revivia algo, não como uma lembrança simbólica, mas como se determinadas situações estivessem sendo repetidas. Os horários coincidiam, quase sempre, com o período em que o incêndio começou décadas antes. Na última ocorrência relatada por Daniel, ele descreveu um episódio mais intenso: cheiro forte de fumaça, calor elevado, dificuldade real de respirar e sons múltiplos de pessoas correndo pelos corredores. Ele afirmou sentir pressão ao redor do corpo, como se estivesse sendo empurrado em meio a uma multidão invisível. O episódio durou poucos minutos, mas foi suficiente para que ele deixasse o local visivelmente abalado. Após isso, Daniel solicitou afastamento das funções dentro do prédio, num